Palavra de Deus para hoje, Hebreus 5, 1 a 10, texto que queremos refletir, texto importante, um texto que destaca o grande sacerdote. Vamos fazer uma entrevista aqui? Como é que você se refere a Jesus? Quais são os adjetivos que você se refere a Jesus, por exemplo, numa oração? Vamos lá? Me ajudem aí, não fiquem calados. Como é que você diz? Meu Salvador, ok. O que mais? Meu Senhor, ok. Mais alguma palavra? Meu Mestre. Pai Eterno. Tá, também. Mais algum? Bem, tá bom. Todos nós temos maneiras favoritas de nos referirmos a Jesus. Nós damos títulos. Jesus, então, é nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso amigo, é o nosso bom pastor, é o médico, o grande médico. Enfim, temos termos, e cada um deles ele tem um sentido importante individualmente. Mas hoje a gente quer refletir sobre um título que normalmente nós não usamos. Jesus é o sacerdote. E que, como diz o título de hoje, que sacerdote temos em Jesus? É algo muito especial. Porque, afinal de contas, quando a gente lê a palavra de Deus sobre o significado disso, a gente sabe que o sacerdócio, ele começa, em primeiro lugar, com Deus. Ninguém se torna sacerdote por vontade própria, é Deus que o chama. E Cristo Jesus, então, tem um papel prioritário nisso. A nomeação do sacerdócio de Jesus começa lá no seu batismo, Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O detalhe importante é por que Deus designa Jesus como nosso sacerdócio, nosso sacerdote. Basicamente é para nos servir e nos ajudar. Presta atenção a isso, para nos servir e para nos ajudar. Então, o objetivo de Jesus ser o grande sacerdote é cuidar de você e de mim. É cuidar de você para que você possa ter uma vida diferenciada. Mas aí você se questiona, mas pastor, a minha vida tem tantas dores, tem tantos sofrimentos, a gente passa por tantas dificuldades, tantos obstáculos, a gente enfrenta doença, a gente enfrenta medos, a gente enfrenta desânimo e às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e sair revoltado. E aí vem o detalhe. Por que Deus designa Jesus como nosso grande sumo sacerdote? Porque só Ele está qualificado para isso. Nenhuma outra pessoa está qualificada. Porque Ele, Jesus, é um de nós, osso dos nossos ossos, carne de nossa carne. E aí a gente às vezes fica um pouquinho estranhando, mas a gente tem que sempre lembrar, Jesus é Deus, sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus também é como nós, um ser humano. E exatamente como um de nós, Jesus sabe. Ele conhece a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Ele sabe como você se sente, ele sabe como você às vezes está tão cansado, desanimado e frustrado, como você tem tantas dores, quanto você tem às vezes um desânimo diante dos problemas da sua vida. Sim, na passagem imediatamente anterior ao texto de hoje, um pouco antes, o autor de Hebreus expressa, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, ele diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas é alguém que porque nós somos tentados, mas ele foi tentado, mas sem pecado. Ou seja,
Jesus aceitou de bom grado sofrer tentações, fome, cansaço, tristeza, solidão, rejeição, perseguição. Isso não é comum para nós? Às vezes a gente já foi perseguido por alguém, um chefe, um vizinho, um parente. Às vezes nós sentimos isso, tristeza, solidão, rejeição. Olha, rejeitados. Porque nós muitas vezes nos sentimos rejeitados, até por pessoas que amamos. Por um filho, por um marido, por uma esposa, por pai, por mãe, etc. E Jesus sabe disso. Ele também foi rejeitado. Então, como Jesus conhece todas as nossas fraquezas, ele toma uma atitude. Ele é gentil com aqueles que estão sob os seus cuidados. E esses são ignorantes e rebeldes. Opa, nós somos isso. Nós somos ignorantes e rebeldes. Porque por vezes a gente não consegue perceber a ação de Deus em nossa vida. A gente ignora. No meio da dor, no meio do sofrimento, a gente ignora que Ele está atento ao nosso desespero. E nós somos rebeldes porque Ele diz, seja assim, faça assim. E nós, não, tem que ser do meu jeito. Esquecendo das inúmeras vezes que, sendo do nosso jeito, deu tudo errado. E parece que a gente não aprende. A gente passa um tempo, daqui a pouco a gente volta a repetir os mesmos erros. Sim, porque isso? Porque ao contrário de Jesus, nós não estamos isentos do pecado. As tentações, elas enchem a nossa vida e elas nos amarram de tal forma que a gente tem um hábito de praticamente sempre se desviar dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E olha aqui, a gente se desvia para onde? Para os nossos desejos. A gente se desvia sempre procurando a servir a nós mesmos, a nos agradar. Me diga uma coisa, quem de vocês, tendo a oportunidade de comer algo doce, vai preferir algo amargo e azedo? Porque nós somos assim. A gente não gosta de ceder. A gente não gosta de algo que sacrifique um pouco da nossa vida. A gente gosta de receber. A gente gosta de ser bajulado. A gente gosta que as coisas sejam agradáveis a nós. Mas você sabe que a vida não é assim. E a gente não quer, em hipótese nenhuma, agradar os outros, servir o que nos rodeiam. Preferimos ser servidos. Por isso, é muito interessante ver como é incrível a ação de Jesus no Evangelho de hoje. Você reparou? A multidão estava indo com Jesus e estava todo mundo com medo, porque sabia que havia algo difícil pela frente. Os próprios discípulos, e aí Jesus, claro, ele coloca, olha, pessoal, eu estou indo lá para morrer. Eu vou ser morto agora. E atenção, o que acontece com os discípulos? Qual é o debate dos discípulos? Estão preocupados que Jesus vai morrer? Não. Começa aquela história. Sabe qual é a história? Alguém já fez upgrade? O que é upgrade? Uma passagem de avião. Você compra uma passagem barata, aí tem uma classe melhor, você vai lá. Você reserva um carro, o carro que você reservou não tem, você ganha um carro melhor. A gente gosta disso. Opa, isso é bom. Ou seja, tô sendo servido. Os discípulos estavam aqui num debate. Dois deles chegam para Jesus, Jesus, eu quero um upgrade. Eu quero ficar um no teu lado, o outro no outro lado. Os outros discípulos ficaram com ciúmes. Não, nós também queremos, mas por que esses dois? E aí começa a briga. E o que acontece com Jesus? Ele não fica irado, ele não fica bravo. Como sacerdote, ele trata gentilmente os seus discípulos rebeldes. Ele não os condenou, ele não
desculpou a conduta deles, mas ele corrigiu a conduta deles. Ele os corrigiu com amor e paciência. E aí vem o texto, né? Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e com seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E aí o destaque, olha só. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse detalhe é especial. Jesus é o nosso grande sacerdote exatamente porque ele conhece os nossos pecados, conhece a nossa ignorância, conhece nossas fraquezas, conhece nossas lutas, conhece nosso sofrimento. E conhecendo, ele tem compaixão de nós. Ele sabe e sofre conosco por aquilo que você hoje está passando. Pela tua decepção, pela tua frustração, pela tua solidão. Ele se compadece com cada um de nós pelas coisas que nós estamos passando. E ele sabe também que, ao fato, no momento dele ter passado por toda a escola de sofrimento, ele nunca usou do poder que ele tinha para passar por isso. Porque ele sabia que era necessário passar aquela dor da cruz. Ele sabia que era necessário ser obediente a Deus. Meu irmão, minha irmã, qual foi a última vez que você usou um aplicativo para aprender a fazer uma coisa que você não conhecia? Ou, de repente, você assistiu um vídeo e tentou fazer algo novo, pode ser uma receita nova, ou, de repente, montar um móvel, e a coisa não deu certo. Você não teve sucesso. Por quê? Porque às vezes é melhor deixar certas coisas para os especialistas. Exatamente esse é o ponto. A gente nunca vai conseguir resolver os problemas da nossa vida porque nós não somos o especialista. Jesus é o especialista. Jesus aprendeu a ser o nosso sacerdote da maneira mais difícil que a gente poderia imaginar. As lágrimas correram no rosto de Jesus. A dor foi o seu professor. Sim. E aí, diante de tanta dor e sofrimento, você lembra de Jesus no Getsemane? Qual foi a grande frase que ele coloca? Ele não diz, Senhor, não quero passar por essa dor. Não. Ele diz, Pai, eu vou sofrer, mas eu vou. Se possível, faça de mim esse cálice. Mas senão, eu vou fazer a tua vontade. E aí, quando ele está lá na cruz, o que ele diz? Pai, perdoa. Esses que estão me matando, estão fazendo doer a minha vida, a minha alma, porque eles não sabem o que fazem. Essas orações perfeitas de Jesus, ela faz com que, conforme está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9, a gente diz assim, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele sofreu isso por você e por mim, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Era necessário isso. Era necessário para que a gente lembrasse e tivesse a consciência agora de que não há salvação nenhuma em outro lugar, nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus. E aí vem o ponto final, o ponto auge. Qual é o objetivo disso? É a nossa salvação. Mas enquanto isso, nessa vida, qual é o propósito? Deixa eu ver se é isso. Romanos 12:1, vamos ler agora em conjunto?
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como povo santo, como povo batizado, nós temos que fazer algo. E esse algo começa no servir. Aonde? Dá uma olhada ao redor de você. Aí onde você está. Com essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Primeiro, aí. Mas não para aí. É para ir um pouco mais adiante. Mas você percebe como é complexo isso? A gente quer receber. A gente quer ser servido. Está aqui, ó, de bandeja. Aceita mais um pouquinho. Aceita mais um pouquinho. Aí é bom. Mas quando nós devemos ser o garçom, está tudo bem com a senhora? Posso ajudar de alguma forma? Aí a gente tem dificuldade. Cristo sabe disso, mas Ele está dizendo, olha, eu fiz isso por você para que você seja agora uma nova criatura. E o propósito da sua vida agora é que você sirva ao teu Senhor. Sirva a Ele. E como é que Ele está querendo que a gente sirva? Em amor. Portanto, temos 2 pontos importantes nessa manhã. Cristo é o único que pode ser o sacerdote completo para nós, que sabe das nossas dores e dificuldades e quer que a gente confie nele, que a gente se apegue nele e depois que a gente viva tal qual ele está nos ensinando. Daí a gente vai sair daqui hoje de manhã diferente, se a gente realmente entender isso. Agora, se a gente não entender, temos que pedir, Senhor, ainda estamos sendo teimosos, ainda estamos criando as coisas da maneira errada. Nos ajude pelo Teu Espírito Santo a perceber isso e mudar. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos conduza na correta compreensão disso. Amém.